Meus irmãos, a paz do Senhor, por bondade assentai-vos. Externo a minha gratidão ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Oxalá, se não fora o Senhor em nosso favor, já estaríamos totalmente consumidos ou destruídos pelos nossos inimigos. Porém, se estamos em pé, é porque as santas e potentes mãos do Senhor têm nos sustentado diariamente. Quero deixar minha gratidão a Deus pela vida, pela família, pelo ministério do anjo desta igreja, na pessoa do pastor Gilmar Miguel, agradecê-lo por estender as suas mãos sacerdotais, abençoando-me e permitindo servir a Jesus debaixo de sua autoridade pastoral, juntamente com a pastora Inês, a diretoria desta igreja, o ministério desta igreja. A nossa gratidão ao pastor Adriano, ao pastor Valdir, dois abnegados servos de Deus, que não têm medido esforços para uma prestação de serviço com excelência ao reino de Deus. Deus seja louvado por tudo. A noiva do Cordeiro, que tem sido muito amável para conosco, e sinto-me com o peso da responsabilidade de fazer uma ministração para o vosso coração, haja vista o nível, a qualidade dos preletores que essa escola criteriosamente trouxe aqui, e especialmente hoje, pastor Douglas Batista, que é um homem capacitadíssimo, é o comentarista da nossa escola bíblica dominical. Quantos domingos passamos aqui estudando seus ensinos, e, se eu não me engano, nos momentos pandêmicos, a lição era comentada por ele, falando sobre a igreja, estudando o livro de Efésios e ensinando a diferença de estar arraigado em Cristo, edificado em Cristo. E para aprimorar aquele estudo comentado pelo Senhor, eu ia ouvir o pastor Caramuru Afonso. E diante desses dois diamantes celestiais, para falar aqui hoje, só a graça de Deus. Que o Senhor continue vos abençoando pela contribuição ao reino de Deus, e através das vossas vozes e escritos, pessoas lá no interior são aprimoradas e têm subsídios para aplicar aos servos de Deus por meio do ensino da escola bíblica dominical. Deus seja louvado, e deixar aqui registrado o meu apreço, minha gratidão, e dizer que na minha vida tenha as marcas das vossas mãos, tanto por meio dos escritos, como por meio dos áudios. Deus seja louvado. Olha, se eu fosse procurar um personagem bíblico para compará-los, eu não diria que os senhores seriam João Batista, porque jamais quero ver os senhores perderem a cabeça. Mas eu diria que os senhores são um Apéles, aprovados em Cristo. Há uma probabilidade muito grande do Senhor Deus ter me trazido aqui hoje para que eu possa pregar apenas para uma pessoa. E para esta pessoa, o texto que eu vou utilizar hoje é a Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículo 10. Diz a Bíblia, a palavra de Deus: saudai a Apéles, aprovado
em Cristo. Você pode recitar comigo, por favor, 1, 2, 3. Opa, então vamos formar um coral numa uníssona voz. Vamos lá? Glória. Não, somente a parte A. Vamos lá. Saudai. Ok. Essa repetição eu estou viajando no pensamento, porque o poder eficaz da palavra de Deus ficando armazenado no seu HD craniano. Eu estou imaginando os senhores e senhoras amanhã amanhecer o dia e olhar pela primeira vez para o cônjuge e a primeira palavra: saudai a peles, aprovada em Cristo. Ok? Vamos voltar aqui para a Bíblia. Veja que o perfil, a característica, o resultado, a conclusão de toda a historicidade desse personagem, baseado na saudação paulina, é aprovado em Cristo. Hoje a gente vai trabalhar um pouco esse verbo aprovar, porque Paulo diz que ele foi aprovado. Não existe uma aprovação se primeiro você não passar na prova. Toda aprovação é resultado de uma passagem ou de uma boa nota, de um bom resultado na prova. E quando Paulo diz que ele foi aprovado em Cristo, significa dizer que Apeles foi um aluno aplicado na escola de Deus. Porque no momento que cada um de nós abraçamos a fé em Jesus e que nós nos tornamos como o ramo da videira intrínseco na pessoa de Jesus, quando a Bíblia diz que estamos em Cristo, logo, Deus para cada um de nós, Ele tem uma escola. Só que nessa escola de Deus, Deus não nos pergunta se a gente quer ser matriculado. Deus já vem com a matrícula pronta. Isto significa dizer que amanhecemos o dia sorrindo e no final do dia Deus dá a notícia: aqui está a sua matrícula na minha escola. E quando Deus já vem com a matrícula nossa, Ele não pergunta se a gente tem estrutura para aquele treinamento, para aquele ensino, para viver aquela experiência na escola. Ele não pergunta se a gente aceita ou não. Ele só diz assim: as aulas vão começar e você não tem como recuar, você não tem como fugir, porque eu sou o diretor da escola e você foi selecionado para ser aluno nesta escola. Ele só diz o início quando começa as aulas, mas ele não diz quando é o meio e não diz quando é o final. Ele não diz que vai ter férias, não diz como é a matéria. A matéria, a disciplina, você vai descobrindo dia a dia. Dia a dia. E no meio desta prova,
você vai se deparar com lições, com aplicações, com testes, que você vai perguntar ao professor: o que é isto? Por que isto? Eu não estou entendendo nada disto. Você sabe que secularmente o professor só fala com o aluno até o dia da prova. Mas quando chega o momento da prova, o professor não fala nada sobre a matéria. Você tem que ser aprimorado, dedicado, e você chama para o professor e ele vai dizer: é com você, eu não sei. E você tem que se dedicar àquilo. E muitas das vezes, o professor está em sala de aula e ele se faz como uma pessoa que não conhece daquele assunto. Assim é nós com Deus. Deus nos coloca na sua escola e a gente chama por Ele. A sensação é que Ele não está ali. A gente quer ouvir a sua voz e não tem voz. A gente quer uma resposta e não tem resposta. E ninguém pode nos ajudar, porque a prova é individual. Ela é individual. Só que tem um detalhe na escola de Deus: o professor não fala, mas ele não se ausenta das aulas, ele não se ausenta da sala, ele não fala, mas ele está presente, os olhos dele estão sobre você, e ele está te acompanhando. E por que ele não te dá a resposta? Porque ele te ensinou o tempo todo. E ele sabe que você tem o conteúdo. Ele sabe que você é capaz de passar. Ele sabe que você resiste ao teste. Ele sabe que você tem estrutura. E ele só fica andando para lá e para cá, com os olhos em cima de você. Há uma probabilidade muito grande de você não estar entendendo nada do que está acontecendo com você, e você está atribuindo: é Satanás que se levantou contra mim. E não tem nada a ver de diabo, porque Satanás não rege a sua vida. Sua vida não é controlada pelo diabo. Não é o diabo que determina o que vai acontecer contigo. Na verdade, foi Deus que olhou para você e disse: eu estou te matriculando na minha escola, porque eu tenho algo para você que os seus olhos ainda não viram, que os seus ouvidos ainda não ouviram, que não chegou no seu coração, e que é necessário você passar por isso, para que no final que eu venha te aprovar, você tem que passar nesse teste. E muitas das vezes essa escola chama-se deserto, muitas das vezes essa escola chama-se uma cova, muitas das vezes essa escola chama-se um cárcere, muitas das vezes essa escola chama uma fornalha, muitas das vezes essa escola chama-se um ventre de um peixe, e muitas das vezes essa escola chama-se um diagnóstico médico, onde se esgota todos os recursos, onde você pode ter a prata, pode ter o ouro, pode ter todos os recursos, mas nada muda o quadro, somente o mestre divino. Aí ele te coloca ali e ele está testando. É covardia divina? Não. É investimento. É punição divina? Não. Você não está em pecado, você não falhou, você não errou, você não quebrou princípio. É porque ele acredita em você, e ele só quer medir o nível da sua fé. Ele só quer saber se nessa escola você vai rasgar a prova, você vai deixar em branco, você vai levantar antes do tempo, ou você vai tentar fazer
fazer a prova até o final. Você vai trazer à memória tudo que você aprendeu. Você vai trazer à memória as promessas. Você vai trazer à memória o cuidado. Você vai trazer à memória a provisão. Você vai trazer à memória que Ele nunca te deixou, nunca te abandonou, sempre te honrou. E você vai lembrar que Ele é fiel. Aí no meio das provas, ao invés de você se rebelar, você olha para o professor e diz: tu és muito bom, tu és fiel, tu és verdadeiro, tu és santo, tu és justo, e apesar da prova eu não abro mão de ti, porque tu não está fazendo nada para me prejudicar, tu está fazendo tudo visando o meu melhor, porque o Senhor quer que eu cresça, o Senhor quer que eu amadureça, o Senhor quer que eu tenha experiência contigo, o Senhor quer me revelar algo que ninguém possa me revelar. E depois desta prova, glória a Deus, glória a Deus. Aí você me pergunta: mas por que justamente comigo? Por que Apéles? Por que comigo? Por que com você e não outro? Porque nesta prova tem algumas questões, dentre elas a traição, dentre elas a perseguição, dentre elas a calúnia, porque ninguém pode nos ver doente ou com diagnóstico médico sentenciando um membro da nossa família que já aponta o dedo julgando está em pecado, que não tem nada de pecado, tem treinamento, aperfeiçoamento, tem punhalada nas costas. Outra questão é mensagens negativas: você não vai conseguir, você não vai sair dessa, aqui é o teu fim, daqui você só sai morto. E sem contar aqueles que já estão encomendando o velório antecipadamente, só porque você está na escola de Deus. Aí você chega e fica perguntando: por que comigo? O apóstolo Pedro vai explicar por que com você e não com outras pessoas. Ele explica isso na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 12 ao 14, quando ele diz assim: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos provar, como se alguma coisa estranha estivesse acontecendo. Mas ele diz assim: não estranhe essa prova, mas alegrai. Sabe por quê? Porque você não é um carnal, você não é um mundano, você não é um leviano, você é um reprodutor do Cristo. E nessa escola você foi matriculado para sentir no corpo, para sentir na carne as aflições, e você vai ser participante das aflições do Cristo, das agonias do Cristo, dos gemidos do Cristo, das dores do Cristo, das humilhações do Cristo, das lágrimas do Cristo, do suor do Cristo. Você foi escolhido para isto. E se pelo nome de Cristo vocês são vituperados, vocês não são malditos, diz ele, vocês não são desgraçados, vocês não são abandonados, vocês se alegrem, porque vocês são bem-aventurados. Sejam felizes,
Sejam bem-aventurados, vocês são bem-aventurados, sabe por quê? Porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus, porque sobre vós tem algo divino, tem algo celestial, tem uma presença que o outro não tem, você carrega algo que o outro não carrega, é por isso que você passa por isso, é por isso que ninguém entende, porque ninguém entende, você está na dor, você está no sofrimento, você está carregando a cruz, você está na escola e o pessoal olha, vai desistir, vai murmurar, e você vem com pouca força, se arrastando, a vontade de desistir, diz, eu não vou conseguir passar nessa prova, mas você vem se arrastando, se arrastando, se arrastando, se arrastando, e daqui a pouco você levanta uma mão, daqui a pouco tem uma lágrima rolando, daqui a pouco você começa a balbuciar, amém, glória a Deus, aleluia, e quando tudo parecia uma desgraça fatal, a prova termina, Deus diz, acabou a prova, pode sair, aprovado, 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 aprovado. Deus te trouxe hoje aqui para te dar uma resposta nesta dor, nesta luta, nesta guerra, nesta provação. Não tem demônio, não tem diabo, não tem adversário, é a minha escola. Eu estou te aperfeiçoando, eu estou te treinando, eu estou te amadurecendo, porque você subirá um nível mais alto, e quando chegar lá, me agradecerá. Os aprovados em Cristo não são aqueles que adoram em meio aos pastos verdejantes. Os aprovados em Cristo são aqueles que estão na escola, com nó na garganta, que não tem mais saliva para engolir, não tem mais lágrima para derramar, e só sente sabor de fel, goela abaixo. Mas consegue ainda olhar para o céu e dizer, eu te agradeço, Senhor, Tu és bom, em todo tempo Tu és bom, Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor. E quando termina a prova, ele já não traz a matrícula, ele já traz o certificado, o diploma, e olha para você e diz, a Pélis, né? A Pélis, Zilmar Miguel, Inês, Adriano, Valmir, Douglas Batista, Caramuru, aprovado, aprovado, é Maria, é Joana, é Paula, é Fernanda, é Aline, é aprovada em Cristo, aprovado em Cristo. Glória a Deus! Glória a Deus! Olha essa cena, sem ninguém pedir, sem ninguém mandar. Olha esta cena, meu Deus!
Se você é um aprovado em Cristo, se coloque em pé agora, por favor. Se você é um aprovado em Cristo, aproveita esse momento. Glória a Deus. Ao som desta adoração, desta presença, eu vou pedir a gentileza para você abaixar as suas mãos. Porque eu disse no início da minha prédica que havia uma probabilidade de Deus ter me trazido hoje aqui para pregar apenas para uma pessoa. E você deve estar entre nós hoje aqui, com a tua alma fragmentada como uma colcha de retalho, sem perspectiva de dias melhores na vida. Você já tem se tornado um defunto ambulante. Porque aos poucos você tem morrido em si mesmo, em si mesma. Seus projetos já foram engavetados. Seus sonhos você já enterrou. Você perdeu o sabor da vida. Mas o Senhor te trouxe aqui apenas para lhe dizer: filho, filha, era apenas um teste. Era apenas uma escola. Não é o final de tudo. Eu ainda tenho projetos. Meu propósito permanece. E eu quero que você saiba que você vale mais do que um diamante. E eu te amo do jeito que você é. A segunda classe de pessoas é você afastado do Evangelho, que por uma mínima coisa, na primeira questão da prova, você entregou a prova em branco e virou as costas e foi embora, porque dizia muito difícil. E foi sem dizer para onde estava indo. Mas o olho do mestre não saiu de cima de você. E hoje ele te disse assim: eu tinha algo novo. Você não entendeu. Eu ia fazer uma projeção em você, mas você queimou a etapa. Mas eu quero que tu saibas que os meus planos jamais serão frustrados. E hoje eu criei essa circunstância para te atrair de volta, para que eu possa lhe dizer que eu sou teu pai, que eu não abro mão de você, eu não desisto de você, mesmo você tendo ido embora. Eu poderia ficar e viver sem você, mas não vivo, porque eu sinto falta de você. Ninguém ocupa teu lugar na minha escola, porque você é insubstituível, e eu sei da tua capacidade. Por isso hoje, filho, filha, eu te faço um pedido, e o meu pedido é: deixa-me eu cuidar de você. Eu não quero nada seu, eu só quero você. Eu só quero cuidar de você. Eu só quero dar um novo sentido na tua vida, porque eu não te criei para o inferno, para a desgraça. Eu te criei para que você tenha vida, e vida com abundância. Eu te criei para que você seja meu embaixador, cidadão dos céus, abençoado, e tenha garantia de vida eterna. E hoje não depende de mim, só depende de você. E hoje eu te chamo, eu te convido: filho, filha, dai-me o seu coração. Eu quero cuidar de você.
E para isto acontecer, basta você reconhecer que Jesus é o único caminho, que Jesus é a única verdade, que Jesus é a única vida, que ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Hoje eu quero lhe ajudar e eu lhe convido agora, onde estar entre nós uma pessoa não evangélica ou afastada do Evangelho, que deseja voltar aos braços de Jesus, ao coração de Jesus, a um lugar que nunca deveria ter saído. Se você o deseja, levante uma das suas mãos comigo, porque eu quero orar por você hoje aqui. Eu estou vendo uma mão, estou vendo duas. Eu vou pedir ao membro desta igreja, uma pessoa dessa igreja, que ao lado dessa pessoa, pegue essa pessoa e traga até o altar para que possamos orar por ela. Está vindo a primeira pessoa. Tem um cidadão aqui à minha mão direita, ajude. Está vindo a segunda pessoa. Oh, seja bem-vinda a família de Deus. Seja bem-vinda a família de Deus. Seja bem-vindo à família de Deus. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Onde está a quarta pessoa para Jesus hoje? Onde está a quarta pessoa? Olha aquela cena lá, pastor. Olha aquela cena lá atrás no corredor. Olha para trás, vê se isso te motiva, da glória a Deus. Vê se isso te motiva. Está vindo a quarta pessoa. Só o Jesus que venceu a morte faz isto. Ah, só o Jesus que nos ensina a orar faz isto. Está vindo a quinta pessoa para Jesus. Está vindo a quinta pessoa para Jesus. Onde está a sexta pessoa para Jesus? Onde está a sexta pessoa para Jesus? Eu estou esperando a sexta pessoa para Jesus. É a tua alma que está correndo perigo. É você que está por um fio. Escapa-te por tua vida. Experimente Jesus. Experimente Jesus. Se Ele não prestar, você me devolva Ele. Mas experimente Jesus. Onde está uma, duas, 3, 4, 5, 6? Onde está a sétima pessoa para Jesus? Onde está a sétima pessoa? A tua alma é preciosa. Você vale preço de sangue. Um homem inocente morreu em teu lugar. Onde está a sétima pessoa agora? É exatamente agora. Não dá para cochear mais entre dois pensamentos. Deus nesse momento não quer saber o que você fez, o que você anda fazendo. Ele quer te perdoar por meio da obra expiatória de Jesus e quer construir um novo futuro para você. Venha Jesus. Onde está a sétima pessoa para Jesus? Eu estou lhe esperando agora. Eu estou lhe aguardando agora. E eu estou aguardando a sétima pessoa. Deixa eu lhe dizer algo aqui. Há uma pessoa do meu lado direito, do sexo feminino, que não pode voltar para casa hoje, e está debaixo da galeria da igreja, que não pode voltar para casa hoje sem uma aliança com Jesus. Há uma pessoa do sexo feminino que não pode voltar para casa hoje sem uma aliança com o Salvador. Eu estou te esperando agora. Venha Jesus. Venha Jesus. Venha Jesus. Venha Jesus. Olha aqui, olha para o meu lado direito. Olha, vem chorando. Olha lá, pastor. Olha como vem aquela jovem. Olha como vem aquela jovem senhora. Seja bem-vinda à família de Deus. Seja bem-vinda à família de Deus. Seja bem-vinda à família de Deus. Está chegando a sétima pessoa. Agora olhe para mim aqui. 7 o Senhor nos deu. Quantos faltam para 10? 3. Nós ouvimos hoje pastor Douglas Batista falando que Jesus
venceu a morte. Nós vimos o pastor Caramuru falando sobre a oração e depois aprovado em Cristo. Essa escola bíblica, ela pode terminar hoje, Deus nos dando um presente. E o presente são as 3 últimas pessoas que faltam. Então a gente vai colocar em prática tudo o que aprendemos aqui. E você pode levantar uma das suas mãos e diga apenas assim: amigo Espírito Santo, meu companheiro divino, tu que andas diariamente comigo, eu quero lhe pedir 3 presentes para essa escola bíblica de obreiros. E os 3 presentes são essas 3 pessoas que estão algemadas, acorrentadas. Elas querem Jesus, mas elas não têm força para sair de onde estão. Amigo Espírito Santo, eu não posso soltá-las, eu não posso convencê-las, mas tu podes. Dai-me elas como presente. Então, para louvor de Jesus, amigo Espírito Santo, quebrante o coração delas, derrame o amor de Deus e arrebente essas correntes. Não deixe elas voltarem daqui destinadas ao inferno, mas traga a elas a salvação hoje. E eu prometo que o Senhor trazendo-as, eu vou te adorar com toda a força da minha alma. Vocês 3 que me ouvem aqui hoje, vocês são alvos desta oração. E vocês hoje só vão para o inferno se vocês quiserem, porque o Espírito Santo está tocando no teu coração, está quebrantando, está dizendo assim: o Pai te ama, o Filho te ama, eu te amo. Vamos a Jesus, vamos a Jesus, vamos a Jesus. E Ele está te tocando agora, e Ele está pegando nas suas mãos e te convidando. Vamos às águas de salvação, vamos às águas tranquilas. Onde está as 3 últimas? Onde estão as 3 últimas pessoas da noite? Não resistam à voz do Espírito Santo. Se você está me ouvindo na galeria, o Espírito Santo está falando com você. Se você está me ouvindo aqui embaixo, não tente se manter de forte. É o Espírito Santo que está quebrantando você. É o Espírito Santo que está lhe convidando. Então vem agora, onde está vocês? Porque só faltam vocês para encerrar o culto de hoje. Só faltam vocês para encerrar o culto de hoje. Eu gostaria que vocês olhassem lá para o corredor da igreja e vissem essa cena. Olhe para o corredor da igreja e veja esta cena. Está vindo, o Espírito Santo está trazendo, está convencendo, está convencendo. Está convencendo. Está convencendo, glória a Deus. Mas faltam 2. Faltam 2. E eu vou liberar uma palavra no mundo espiritual. Satanás, nós não vamos perder este casal para ti. Este casal pertence a Jesus. Toda maldição que foi imposta sobre este casal, ela está sendo quebrada agora, porque Jesus tem um plano para este casal, e este casal agora recebe a visita do Espírito Santo, e o convite para a salvação
Então venham agora, porque a tua decisão definirá o destino da tua alma, entre céu ou inferno, entre Cristo ou o diabo. Você só vai para o inferno a partir de hoje, se você quiser. A porta da graça está aberta, o Espírito Santo está lhe chamando. Então, por amor à tua alma, por amor às vossas almas, eu encerro me dirigindo às duas últimas pessoas da noite. Ouça-me, a salvação de vocês é tão urgente. E deixa eu falar algo aqui. Se tem alguém afastado do Evangelho me ouvindo, é um conselho apenas: não volte para a tua casa hoje sem uma aliança com Jesus. Você não tem o domínio da sua própria vida. A última trombeta pode tocar esta noite, como o pastor Douglas pregou, e você corre o risco de ficar para trás. E ficando para trás, você corre o risco de receber a marca da besta. E recebendo a marca da besta, você vai comparecer diante do juízo do trono branco. E Deus vai cobrar mais de você do que de um ímpio, porque você conhece a verdade. E as duas pessoas que faltam esta noite, por amor à alma de vocês, vocês têm apenas 2 segundos para escaparem com vida hoje aqui. 2 segundos para receber a salvação em Jesus. A partir de agora, 2 segundos para você não ser lançado no lago de fogo e enxofre e passar a eternidade convivendo com o diabo, o anticristo, o falso profeta e os seus demônios. 1 segundo para vocês serem salvos por Jesus, ter o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, ter a garantia de vida eterna, se tornar mais do que vencedor, família de Deus. Ou vocês venham agora, ou será tarde demais. É exatamente agora. Dá uma olhadinha no corredor da igreja. Está vindo a 9ª pessoa para Jesus. E para a 10ª pessoa da noite, a 10ª e última. Eu sei que você está me ouvindo. Eu sei exatamente o que está acontecendo no mundo espiritual para te impedir de você aceitar a Jesus. Mas eu quero que você saiba que eu não aceito perder você para o diabo, porque Satanás não te merece. E se você ama um pouco a si mesmo, demonstre isto agora. Venha a Jesus. E há uma probabilidade, se você não vir andando com seus pés, nem que seja de joelho se arrastando, você vai vir, porque eu não aceito te perder para o capeta. Hoje é o teu dia. Hoje é o teu dia. Para não dizer a última oportunidade que Deus está lhe dando para você ser salvo, salva neste culto. É a última oportunidade de Deus para a tua vida hoje neste culto. E eu encerro hoje dizendo, é a minha última palavra neste assunto. A última oportunidade. A última oportunidade para você hoje, Deus está te dando agora. Você conhece a verdade, você já provou do dom celestial. Não há pecado que o Cristo não possa perdoar.
chegou a 10ª pessoa. Mas chegou um jovem. Mas o Espírito Santo me deu a ficha de uma pessoa adulta e do sexo masculino que caiu no laço e foi envenenado pela serpente. E Deus hoje está dando grande livramento. Por uma questão de ética, pastoral e obediência, eu estou encerrando agora. Mas eu quero, cidadão, que você grave isso na sua consciência. A partir desse momento, teu sangue está sendo tirado dos meus ombros. No tribunal de Cristo eu não prestarei conta da tua alma. Porém, você nunca mais, olha lá, pastor, olha lá, olha lá. Está com o senhor. O senhor orar, para só fechar. O senhor que é o pai deles.